Flamengo escalado com novidades contra o Mirassol. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Hoje tem Flamengo e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. No dia do aniversário de Felipe Luiz, o Mengão tem duelo importantíssimo após a eliminação na Copa do Brasil. Mais de 55 mil ingressos vendidos antecipadamente e a expectativa é de estádio lotado. Arrascaeta é dúvida e Carrascal tem chance de ouro para iniciar jogando. Essas e outras notícias iremos acompanhar agora em nosso canal. Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte começando. E amanhã tem Vasco e Atlético Mineiro, 4 da tarde ao vivo na Globo, já anota aí. Hoje, 3 cariocas entram em campo, Botafogo pega o Fortaleza no Castelão, Fluminense visita o Bahia na Fonte Nova, o Flamengo joga em casa, recebe o Mirassol no Maraca. Edson Viana. Já chegou no Maracanã, Edson Viana? Conta tudo pra gente aí sobre esse jogão, cara. É isso, Escobar. Já estamos aqui. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Flamengo tenta hoje aqui voltar à boa fase para manter a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Para esse jogo, o técnico Felipe Luiz não vai poder contar com o Jorginho, que está suspenso. Em compensação, ele tem o retorno de 2 jogadores importantes, o Bruno Henrique e também o Luiz Araújo, que não jogaram contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, foram poupados nessa grande maratona do Flamengo. Então, vamos colocar na tela no nosso tradicional campinho um possível Flamengo para hoje. Ele tem Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Alan e Arrascaeta, que começou no banco contra o Atlético Mineiro, Luiz Araújo ou Plata, Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. O Flamengo tem um grande desafio pela frente, já que o Mirassol vem fazendo um bom campeonato brasileiro, vem de 9 jogos de invencibilidade, pela primeira vez vai fazer um jogo oficial aqui no Maracanã, Escobar. Valeu, Edson Viana, o repórter bom e bacana. Um grande abraço para você, Edson. E hoje, além de ser o dia do jogo contra o Mirassol, também é aniversário de Felipe Luiz. Parabéns ao Felipe, agora um quarentão. Os irmãos param em frente ao painel de boas-vindas do Museu do Flamengo. Ali tem uma imagem do Felipe Luiz dando um salve para os torcedores. E se ele está aqui, é porque conquistou um lugar de destaque na história do futebol rubro-negro e no coração dos torcedores. Eu vi o Felipe Luiz crescendo de jogador para técnico e isso é uma coisa muito importante para a minha geração, pelo menos, né? Felipe Luiz é rubro-negro desde criança. Então imagina, depois de se consagrar no futebol europeu e na seleção, ser contratado na reta final da carreira pelo Clube do Coração. Chegou ao Flamengo em julho de 2019, aos 33 anos. Quando o Flamengo liga, realmente balança, é diferente. No ano da chegada, em 2019, ganhou uma Libertadores. Foi campeão brasileiro 2 vezes com o Flamengo, em 2019 e 2020. Também comemorou os títulos da Supercopa do Brasil 2 vezes, da Copa do Brasil, 2 cariocas e a segunda Libertadores em 2022. Em dezembro de 2023, se aposentou como jogador. Partida de despedida contra o Cuiabá, com um mosaico, choro e beijo no gramado. Naquela altura já tinha entrado para a história do clube. Bom dia, pessoal. Bom dia. Em 2024, assumiu o Sub-17 do Flamengo, na primeira experiência como treinador. E no mesmo ano foi promovido a técnico do Sub-20, estreando com título no Maracanã, o Intercontinental. Pouco mais de um mês depois, iniciou o trabalho com o time profissional. Logo, na primeira final, conquistou a Copa do Brasil, derrotando o Atlético Mineiro. O Flamengo! Campeão da Copa do Brasil 2024! Em 2025, Felipe ganhou Carioca, Supercopa e o reconhecimento da torcida como treinador. Ele vem sendo um bom técnico e a gente vem aí ganhando várias coisas. Ele sabe o que ele faz e acho que a gente tem que confiar mesmo. Hoje, o Flamengo celebra os 40 anos do professor, torcendo para que a parceria gere muitas outras comemorações pelo tempo que durar. Nosso primeiro assunto de Campeonato Brasileiro é o líder da competição, é o Flamengo. Valeu, pessoal. Neste sábado, o Flamengo volta a campo depois da eliminação na Copa do Brasil. 18h30 tem jogo contra o Mirassol. Partida bem importante. Flamengo primeiro colocado, 37 pontos. E o Mirassol em quinto, 28 pontos, com uma campanha até surpreendente no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Felipe Luiz deve contar com Carrascal relacionado.
Ele que já está regularizado, mas não estava inscrito na Copa do Brasil, treinou depois da apresentação durante essa semana, então pode ser uma opção para o meio de campo do Flamengo. O Arrascaeta foi para o sacrifício contra o Atlético Mineiro, não estava em totais condições, então o Flamengo ainda vai ver qual vai ser a melhor opção. No, la verdad un poco ansioso, la verdad que bueno, muy motivado también, pues vivir la experiencia de estar dentro del campo, de poder jugar primero, de ver la hinchada, de ver el estadio, de ver el ambiente, la verdad que un poco ansioso, sí, pero bueno, muy tranquilo porque sé que siempre el estadio está con esa emoción. O Jorginho não vai jogar dessa vez, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então vai ter ali a chance do Felipe Luiz fazer um meio de campo, quem sabe mais combativo, Everton Araújo, Alan, juntos, são as opções que ele tem neste momento, ou até o próprio Saúl, mas o Saúl ainda tem dificuldade para começar uma partida e jogar o tempo todo. Do outro lado, o Mirassol que faz uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, 28 pontos, e vai fazer a sua estreia na história no Maracanã. Para comemorar isso, vai lançar até uma camisa especial com a mesma fornecedora da Seleção Brasileira de 1970. Vai ser inspirado, camisa amarela, short azul, então vai ser bem diferente para essa partida. Um confronto que promete 18h30, Maracanã, neste sábado. Daqui a pouquinho vamos mostrar esse vídeo. É um vídeo super interessante sobre essa camisa que o Mirassol vai utilizar na partida contra o Flamengo no Maracanã, em homenagem à Seleção Brasileira de 70. Vocês já viram o vídeo? Já mostrar. E vi a camisa também, muito legal. Muito bonito, muito legal mesmo mostrar para os fãs de esportes. André Kfouri, é um Mirassol que surpreendeu absolutamente todo mundo. Quem falou, eu já esperava por isso no Campeonato Brasileiro, tá mentindo. O Mirassol, ele surpreende 100% das pessoas nesse Campeonato Brasileiro e enfrenta o Flamengo, que é o líder da competição. E um Flamengo, depois de uma eliminação dolorida, vai ter de ir pra cima também do Mirassol. Mas não é jogo fácil. Não, o jogo desperta muito interesse por causa da fase do Flamengo, combinada a uma grande história desse Campeonato Brasileiro, que é o Mirassol. Ganhando até agora de gente que não imaginava perder para o Mirassol e está perdendo, como a gente fala na gíria, bem perdido. O Mirassol não tem recebido presentes de ninguém na sua caminhada até agora no Campeonato Brasileiro, e é uma caminhada já suficiente para que os jogadores sejam elogiados, a comissão técnica nem se fala, e até o Paulinho, né, que trabalha num setor que ele imaginou para o pós-carreira dele e já conversou conosco aqui a respeito do que ele pensava, já fazendo um serviço que chama a atenção e provavelmente qualifica o Paulinho para... Eu não estou querendo apressar a saída dele do Mirassol, as pessoas não devem ficar bravas, mas é natural, né, num ambiente de competição em todos os setores como é o futebol, que quem se destaque veja portas abertas para lugares que são atraentes, e nesse caso são equipes maiores, mais tradicionais, que trabalham com mais orçamento. Embora toda vez que o Paulinho fale sobre o trabalho dele no Mirassol, ele demonstre o quão concentrado e determinado ele está ali para fazer o melhor trabalho possível. Isso está acontecendo. O Flamengo vem de uma eliminação que, embora seja verdade, e todo mundo sabe, porque foi uma declaração pública da parte da diretoria do Flamengo, o Felipe Luiz já falou sobre isso também, a Copa do Brasil não ser encarada como uma prioridade esse ano, o Flamengo está muito envolvido, pelo menos nesse discurso, com o Campeonato Brasileiro e, claro, com a Copa Libertadores, e também por entender que não dá para você querer abraçar tudo, ninguém fez isso no calendário brasileiro ainda, eu insisto que acho que ninguém vai fazer enquanto as coisas não mudarem e as condições para se treinar e trabalhar no Brasil em times de futebol sejam melhores, eu não acho que alguém vai fazer a tríplice coroa verdadeira, real, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Então, embora isso tenha sido colocado publicamente, eu duvido que alguém no Flamengo ache normal, e se acha não deveria, cair fora da Copa do Brasil nas oitavas de final. Me desculpe, eu nunca vou entender uma eliminação dessa para quem for como tudo bem, não era a nossa prioridade. Uma coisa é não ser prioridade, outra coisa é você, entre aspas, abandonar a competição, disputá-la fingindo que está disputando. Não foi o que o Flamengo fez. Não foi o que o Flamengo fez. E eu entendo que a eliminação para o Atlético Mineiro é algo que traz dissabores. E o Flamengo vai ter que voltar a jogar bem. E jogou bem. Não na primeira partida no Maracanã, mas jogou bem. Tanto que ganhou o jogo, né? No estádio do Atlético Mineiro. Foi eliminado posteriormente. E é hora de
voltar a se ligar no Campeonato Brasileiro, defender o objetivo que o Flamengo tem. O jogo é bastante interessante no Maracanã, sim. Justamente por isso, e olhando por esse lado bom da coisa do Flamengo, e pelo futebol que apresentou no primeiro tempo contra o Galo na Copa do Brasil, no jogo que acabou sendo eliminado, Zupac, dá para pensar numa parte positiva no Flamengo que já entra diferente, que já entra mais solto, que já entra mostrando que pode apresentar um futebol mais vistoso? Acho que esse é o desafio do Flamengo, e é isso essa curiosidade que gera para o jogo contra o Mirassol. Qual vai ser o reflexo, o que é que sobrou da eliminação por Galo na Copa do Brasil, que a gente vai ver não só no jogo do final de semana contra o Mirassol, mas no jogo do meio de semana no Rio de Janeiro também, contra o Internacional, pela Libertadores na quarta-feira, aliás, com transmissão da ESPN e do Disney+, nosso time todo lá do Maracanã, para esse grande duelo nacional pelas oitavas da Libertadores. Se o Flamengo vai conseguir, passados alguns dias da eliminação, muitas horas da eliminação, absorver o que teve de bom o jogo desta semana, de quarta-feira, que foi o primeiro tempo, que foi a recuperação do Cebolinha, por exemplo, que jogou muito bem e estava perdendo espaço, né? Até se falava que ele podia ir para o Grêmio e tal. Ou se o que a gente vai ver é um clube de ressaca por uma eliminação, mesmo de um campeonato que não era prioridade. Eu até acho que sair da Copa do Brasil, pura e simples, dentro da temporada do Flamengo, nem é o pior dos problemas. O problema é que isso aconteceu no momento em que o time está oscilando. E aí essa eliminação tem um peso maior, né? Se o Flamengo tivesse... O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas se o momento, o futebol jogado, fosse um futebol de pouca contestação e por um acaso o Flamengo caísse nos pênaltis na Copa do Brasil, embora frustrante por ser nas oitavas, mas acho que o impacto seria menor. Agora, como essa eliminação faz parte de um momento de oscilação, ela fica mais indigesta, mais amarga. E vamos ver se no jogo... É amanhã o jogo, né? Do Flamengo? Ou domingo? O jogo é domingo. Domingo. No jogo de domingo contra o Mirassol, se o Flamengo vai conseguir se livrar dessa ressaca, se ele vai ter passado a ressaca... Amanhã, 6h30. Muito obrigado. Se vai ter passado a ressaca ou se o Flamengo ainda vai carregar reflexo. Porque assim, a gente acabou de falar do Palmeiras. Claramente o Palmeiras está carregando reflexos da eliminação. Não sei se o Flamengo vai também. Então, em relação à torcida, não. Porque mais de 45 mil ingressos vendidos para essa partida, ou seja, vai estar lotado. Isso vale a pena falar. Aparentemente, de fato, a torcida entendeu a eliminação e está disposta a continuar ao lado do time por causa exatamente desse anúncio que foi feito. O torcedor não que estivesse esperando ou que celebre a eliminação na Copa do Brasil, mas pelo que deu para perceber, contatos que a gente tem, mídia social, não foi encarado por pelo menos uma parte da torcida do Flamengo como um grande problema essa eliminação na Copa do Brasil. E um detalhe, o Flamengo é o time que menos perdeu, são 16 jogos disputados, né? O Flamengo é o time que menos perdeu 2 de 16. Tem mais um time no campeonato que perdeu 2 de 16. O Mirassol. São as duas equipes que menos perderam no campeonato. Então, de fato, vai ser um duelo bem interessante. Um duelo que, de maneira improvável, vai ser interessante, né? Porque o que se esperava é que um Flamengo e Mirassol no Maracanã fosse um duelo desigual, dispar, de realidades opostas. Não, é um duelo super interessante da rodada do campeonato. O Flamengo não vai poder contar com o Jorginho, ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo, mas ele vai poder contar com o Carrascal. Fica no banco de reservas, mas deve entrar e fazer a sua estreia, André. Espera-se bastante desse jogador. Ele é muito bom tecnicamente, ele tem futebol para ser titular do Flamengo. Eu considero uma boa contratação, com uma perspectiva muito interessante para ele, dependendo do seu nível de compromisso, motivação e tal. Ficar ligado, se envolver, vai fazer melhores os seus companheiros. Tecnicamente ele pode contribuir muito. Muito bem, e olha, como o repórter Pedro Henrique Torres já informou na matéria dele, o Mirassol vai lançar essa camisa aí especial no duelo contra o Flamengo em homenagem à seleção brasileira tricampeão de 1970. Vamos ver como é que foi o anúncio. O Santos, a gente tem aquela tela, né? A gente vai colocar uma tela que é o seguinte, a pergunta, quem tem o adversário mais complicado? É curioso, até o Ceará tá aí, a gente tem uma tela... Em alta. Flamengo e Cruzeiro, aquele adversário mais perigoso? Flamengo e Mirassol. Ai. Depois do Mundial. Peraí, calma aí, Berna, segura. Eu tô tranquilo. Quando eu tô vendo, tô tranquilo, Fabricião. Só quando for o próximo tópico. Jogos. 6 do Flamengo, 5 do Mirassol. Aproveitamento. Parecidíssimo, né? Sendo que o Mirassol à frente.
Ou seja, o Mirassol, pós-mundial... Não perdeu. Tem um aproveitamento melhor que o do Flamengo. Perdeu 2 jogos do Campeonato Brasileiro, como o Flamengo. 7 gols marcados, Flamengo, 10 o Mirassol. Gols sofridos, 3 o Flamengo, 4 o Mirassol. Então vamos lá. Mirassol, eu vou focar, eu sei que tem Palmeiras e Ceará, mas como estão empatados Flamengo e Cruzeiro, esse é o emparelhamento. O Mirassol é um time que, do ponto de vista matemático, é protagonista no Brasil. É um time que está ganhando. Sim. E o Santos é um time que está lutando contra o Z4. Por isso eu não entendi a pergunta. Então, quando o Fabrício me cantou, eu falei, não, mas que debate é esse? E ele falou, porque um tem a camisa e o Neymar, e vale lembrar, ganhou do Flamengo, né? Ganhou do Flamengo. Sim. E o outro não tem a tradição, mas tem a campanha. Você fica com qual adversário? O quê? O Mirassol vai estrear a camisa nova. Vocês viram? Viram a camisa nova do Mirassol? Virar na seleção brasileira. Lindíssimo. Primeira vez que o Mirassol joga no Maracanã. Camisa maravilhosa do Mirassol que vai estrear no Maracanã. Mas eu acho que sempre a camisa... Quem termina... Perdão. A camisa deveria ser apresentada para o torcedor no seu estádio, mas vai apresentar no Maracanã, primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. Quem termina a rodada na liderança, Pascoal? Os 2 jogos, sim. O time do Mirassol é um time muito arrumado. Além de um time muito arrumado, é um time que gosta do trabalho, da marcação física, da força física para disputar a bola. E o Flamengo se incomoda com isso. Então, eu acho que o jogo do Flamengo com o Mirassol é um jogo complicado para o Flamengo, mesmo sendo no Maracanã. E sendo no Maracanã, com a cobrança da torcida do Flamengo, depois do acontecimento do meio de semana, de perder a vaga na Copa do Brasil, da chegada de reforços, de repente tem mais gente chegando que pode jogar, eu não sei qual vai ser a escalação do time do Flamengo para essa partida, mas como é um elenco incomparável, é muito possível que tenha várias opções para o treinador. Um elenco que não está pronto ainda, porque cada um está no estágio físico. Tem gente que está muito bem, tem gente que não está, tem gente que foi poupada, tem gente que não tem gente que ficou no banco e depois entrou. Eu ainda não entendi muito bem esse processo do Flamengo. Confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de entendimento. Né? Porque você está preparando o Arrascaeta para jogar na quarta-feira que vem? É isso? Então ele não vai jogar nesse domingo, mas ele não jogou no meio de semana, ele jogou, só ficou no banco. Às vezes eu fico meio elétrico, porque eu fico pensando, assim, porque, como é que é? Eu acho o trabalho do Felipe Luiz ótimo. Eu acho muito bom treinador, eu acho ele ótimo, mas eu me confundo com isso. Eu tenho dificuldade nesse entendimento. Eu acho que o jogador de futebol, ele gosta de jogar. O jogador de futebol detesta treinar. Ele gosta de jogar, é o jogo. Se jogar de quarta, de domingo, é o sonho do jogador de futebol. Quando você fica uma semana inteira com o treinador, com o preparador físico. Olha, hoje é o trabalho físico, o cara até lágrimas saem dos olhos assim. Correndo! O que o Pascoal está falando é uma das coisas que nós discutimos em off ali entre fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, sobre a questão vamos poupar. Beleza, não põe para jogar, só que chega no treinamento, maratona. Porque os caras ficam com GPS. Olha, você não correu os tantos quilômetros que o treino precisa hoje, a sua intensidade foi abaixo, então vem fazer um pouquinho a mais. Então deixa jogar. Então põe para jogar, exato. Deixa jogar, não é? O próprio Felipe, o que me deixa mais assim, que o próprio Felipe, não fui eu, foi o Felipe que falou, o jogador só melhora jogando. Foi o Felipe que falou. Então, se o jogador só melhora jogando, põe para jogar. Só quando te interessa, você, né? Aí você tem que, o BAP, as diretrizes ali, olha, o Campeonato Brasileiro, é isso, é aquilo, tal. Eu queria... Mas toda vez que você fala esse tipo de coisa, você acaba tirando as responsabilidades devidas. Sim, mas sabe o que eu acho, Pascoal? É o seguinte, pergunta para um jogador que, num jogo que vai fazer a foto do possível jogo do título, que ele tá, nos 3 exames que eles usam hoje para medir se o jogador vai jogar ou não, pergunta se o jogador não vai falar para o treinador, eu vou para o jogo. Não, mas a imagem estava muito vermelha, muito quente. Não, treinador, eu vou para o jogo. Sabe por quê? Por quê? O cara quer jogar, o cara jogou o jogo o ano inteiro, o cara quer sair na foto do título, claro. O cara quer estar presente no jogo histórico que vai dar o título para o time, é currículo. Então, assim... O que eu te falei, eu falo sempre, o futebol evoluiu em todos os aspectos. Só o jogador que não consegue andar junto com a evolução. Quer dizer, o jogador está um passo atrás.
Mas quando interessa, joga. A minha pergunta é o seguinte, por que os empresários não fazem contratos de produtividade? O Paulo Nobre, quando assumiu, tentou fazer isso. Mas se ele fizer outro clube, paga por mês, então essa vai para outro foi, clube. entendeu? É isso. Mas por que ninguém faz? Por que ninguém faz? Ué, porque jogador de futebol é o único profissional no mundo que ganha para treinar. Jogador de futebol ganha para treinar, porque quem escolhe para jogar é o treinador. Eu vou dar algumas informações para você. Boa. O Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, mesmo número de pontos. O Flamengo jogou 17 partidas, tomou 7 gols. Tem o melhor ataque do campeonato. E mesmo assim, não chegou no seu potencial. Acabou de trazer um monte de reforços de nível bem alto para o futebol brasileiro. Eu não sei o que vocês querem mais do Flamengo. Eu entendo que alguns torcedores querem um jogo mais bonito e eu acho que o Flamengo pode produzir em alguns momentos e eu entendo o torcedor, né? Mas assim, começa a entender, a gente está começando a entender que o Flamengo jogue, que o Flamengo desempenhe dentro de campo, tenha desempenho. Não, então, porque por exemplo, eu vejo que o Palmeiras, por exemplo, assim, porque o Abel tem muitos títulos. O Palmeiras tem resultado, mas o Palmeiras não tem produtividade. O time do Palmeiras rende menos do que poderia. O time do Flamengo rende menos do que poderia. Agora com o Carrascal. O Carrascal vai estrear já nesse jogo? Vou só completar. Né? Colocou o Saúl para jogar. O cara chegou na quinta e colocou para jogar no sábado. Eu concordo com o Zé e acho muito bom que o jogador queira jogar. Ainda bem. Só faltava o jogador querer treinar e não querer jogar. Acho muito bom. Tem muitos assim, Pedro. Então. Tem muitos assim. Aí é um problema. Tem muitos assim. Aí, desculpa as pessoas que estão ali, é um conflito de gerações. É um conflito de gerações e um conflito de maneiras de enxergar as situações. Né? Eu vou usar uma expressão que eu acho muito legal, mas é uma metáfora, tá? Para as pessoas antes que... O Muricy usa sempre, Muriçoca, o jogador tem que ter fome. Né? Porque no passado, desculpa esse termo de novo, chato e tal. No passado, os jogadores viviam com contratos de 3 meses, de 6 meses e de no máximo 1 ano quem era de jogador de seleção brasileira. Nós dependíamos do bicho. Sim. E o bicho não era um bicho absurdo. Sim, era um extra ali. Não se ganhava. Outro dia trouxeram os salários do Romário de 94 para o salário de agora, atualizaram o salário. O Romário, que era o melhor jogador do mundo, se fosse jogar hoje, ele ganharia 300 mil reais por mês. Tá aí na internet, não fui eu, tá lá. Entendeu? Então, quando o Muricy usa essa expressão, é isso. Agora, você tem jogadores, e aí eu vou falar porque eu estive no Corinthians semana passada, né, esse final de semana, conversando com as pessoas ali da base, são jogadores e os diretores ficam com medo. Porque o menino tem 15 anos de idade, 20 anos de idade, vamos supor, sobe pro profissional ganhando 15 mil e 20 mil reais. Não foi só o Corinthians, eu já conversei com outras pessoas. 15, 20 mil reais. Quando eles sobem pro profissional, eles jogam uma partida, o empresário já bate lá. A gente precisa renovar. 15 mil, a multa é baixa, tem um time que está atrás deles aí e tal. Eu entendo. Peraí, vou te explicar. Porque você vai ver que tem jogadores que hoje gostam mais de treinar do que de jogar. Né? Aí o jogador começa a ter esse problema. O empresário vai lá, pressiona, o clube se sente pressionado, porque se ele não renovar, o outro vai contratar. E aí o que acontece? Renova o contrato, o menino de 20 vai ganhar 300. O menino de 20 vai ganhar 150, vai ganhar 180. Aí você tem que ter um controle sobre o garoto, que muitas vezes não consegue. E aí vocês podem pegar aí todos os times do futebol brasileiro, que tem os meninos que sobem, fazem assim, jogam um jogo, vai para o banco, joga um jogo, vai para o banco. Aí você tem os jogadores que gostam de treinar. São jogadores que têm currículos já, né, e têm história no futebol, que ganham 600, 700, 800 mil com um contrato de 4 anos de idade. Você acha que esse jogador vai brigar com o treinador para falar, põe aí para jogar? Não vai mudar nada na vida dele. Ele vai continuar ganhando 5, 6, 7 milhões por ano. Se ele jogar 10 partidas, se ele jogar 15, se ele jogar 30. Ah, mas você não jogou, vai embora. Beleza, me paga o contrato inteiro, vamos fazer um acordo aí. Eu tenho um contrato de 5 anos, façam os números. Eu jogo 1, eu tenho mais 4 anos para receber. Tá bom, me dá 3. Eu deixo 1 ano de contrato, façam os números. Você acha que o jogador de hoje vai ter isso daí? Vai ter essa possibilidade de brigar? Quantos jogadores você viu hoje saindo do banco brigando com o treinador? Xingando. Eu quero jogar. Aí, só para voltar ao raciocínio, eu espero que o Flamengo tenha acertado nas contratações, porque quando você monta um elenco como esse, você vai deixar grandes jogadores no banco nas partidas, e cabe ao técnico escolher quais são os melhores jogadores. Só voltando à sua pergunta inicial,
o Mirassol hoje é um time muito mais difícil de ser enfrentado do que o Santos. O Flamengo tem um adversário muito mais difícil que o Cruzeiro. O Flamengo é mais time que o Cruzeiro, o que não significa que vai ser campeão brasileiro, até porque o Flamengo tem Libertadores no meio de semana. O Cruzeiro, então ele tem que fazer escolhas ali. E o Felipe Luiz tem o seu jogo contra o Central Córdoba, tem ali os seus aprendizados nesse período de como técnico novo, ou seja, a Libertadores é muito mais fácil que o brasileiro e muito maior. Então, a prioridade tem que ser a Libertadores. Mas, como o Cruzeiro não gosta muito de jogar com bola o tempo inteiro, o Santos pode, tendo o Neymar, fazer um esquema para tentar usar um pouco o contra-ataque e pode tornar o jogo para o Cruzeiro mais difícil de vencer. Não mais bem jogado do que o Mirassol vai tornar para o Flamengo. Acho que, obviamente, Flamengo e Cruzeiro são favoritos, mas acho que a chance do Flamengo ganhar, mesmo o Mirassol perdendo só 2 jogos até agora, tendo feito 27 gols, é o terceiro melhor ataque do campeonato e tendo um bom sistema de marcação, eu acho que a chance do Flamengo ganhar é um pouco maior que a do Cruzeiro. Ô, louco. Eu acho que o Flamengo vai ter mais dificuldade para jogar contra o Mirassol do que o Cruzeiro vai ter para jogar contra o Santos ganhou o Juventude jogando mal no meio de semana. Era uma peneira o Santos. Eu também. O Santos tem um goleiro que pega de 5 a 7 bolas impossíveis por jogo. Tá na média, é o melhor jogador do Santos do Campeonato Brasileiro. O goleiro pega de 5, essa é estatística. Eu não tô de 5 a 7 grandes defesas por jogo. Sim. Contra o Juventude ele foi muito bem de novo. Foi o melhor jogador em campo. O Santos tem muita dificuldade de marcação no meio-campo. O Santos não tem nenhum volante com capacidade de marcação. O Santos tem jogadores que sabem sair jogando, mas nenhum tem capacidade de marcação. E essa é a grande deficiência do time do Santos. Alguém na frente da área para proteger os zagueiros. A culpa sempre estoura nos zagueiros. Mas o problema não é exatamente ali. O problema está à frente dos zagueiros. É o primeiro volante. Eu brinco sempre que se eu sou zagueiro, jogo com um time que o volante gosta de sair, eu amarro uma corda na cintura dele e falo, aqui você não vai sair não, filho. Vai jogar na distância que eu quero de você. Esses 20 metros só de distância. Se você sair de perto de mim, eu vou brigar com você. Por quê? Porque se o Santos der essa liberdade para o time do Cruzeiro, para o Matheus articular no meio-campo, jogar nas costas do volante do Santos, você já imaginou isso, não? O terror que vira para a defesa? Você já imaginou o time do Cruzeiro pelos lados do campo, do jeito que faz? Atrai os laterais adversários para jogar a bola nas costas e os dois caras saindo em profundidade. Eu só estou falando que eu não quero ensinar ninguém o que vai acontecer, hein, gente. Só estou dizendo o que eu vejo. Eu só estou citando o que eu vejo. Sim. Né? E o Santos tem um jogador acima da média. Extraordinário. Talvez o último craque refinado do futebol brasileiro. O Estevão jogou hoje e já fez gol lá. O homem é danado. Então... Menino. Esse é menino ainda. Menino. Já fez 18. O do Santos, então a gente vê isso aí. Eu acho que o Cruzeiro... O time do Cruzeiro se encaixa melhor para jogar contra o Santos do que o Flamengo para jogar contra o Mirassol. O Mirassol é um time alto, forte, que congestiona o meio-campo e a bola quase não sai dali. E se o Flamengo não arrumar um jeito de fazer a bola sair pelo lado do campo para chegar no Pedro... Vai ter muita dificuldade nessa partida contra o Mirassol. Eu tenho uma ligeira impressão, Pascoal, que o Brasão vai ser o melhor jogador de novo. De novo? Você acha, Zé? Uma ligeira impressão. Turma! Entre críticas, esperanças e a busca por estabilidade, o Flamengo vive um momento delicado na temporada, marcado por resultados abaixo das expectativas e decisões questionadas. A eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, 06, expôs fragilidades que já vinham sendo apontadas por torcedores e comentaristas. Apesar de vencer por 1-0 no Mineirão, o time não conseguiu reverter o placar agregado e sucumbiu nas cobranças de pênaltis. A derrota não apenas encerrou a trajetória na competição, como acendeu debates intensos sobre o trabalho de Felipe Luiz no comando técnico. Um dos primeiros a se manifestar foi o ex-treinador Joel Santana, figura conhecida pela torcida rubro-negra e respeitada no cenário nacional. Em seu canal no YouTube, Joel criticou de forma direta a postura do time no confronto de ida, disputado no Maracanã. Para ele, a falta de intensidade naquele jogo foi determinante para a eliminação. Futebol é coisa séria, não é brincadeira. O Flamengo brincou no primeiro jogo aqui no Maracanã. Deixaram o adversário sonhar e o resultado está aí. O Atlético não é bobo, afirmou.
Joel também expressou estranheza com as escolhas táticas de Filipe Luís, alertando que o histórico de um treinador se constrói com resultados concretos. Para o ex-comandante, oscilações constantes e alterações sem resultados claros minam a confiança do elenco e da torcida. Competição é currículo. Se não der certo na Libertadores e no Brasileiro, vai ser cobrado. Trabalhei 4 ou 5 vezes no Flamengo, e não foi à toa. Futebol não aceita desaforo, completou. A fala de Joel encontrou eco nas redes sociais, onde muitos torcedores questionam a falta de identidade de jogo sob o comando de Filipe Luís. Outros, entretanto, defendem que o treinador precisa de mais tempo para consolidar seu trabalho, lembrando que a transição de jogador para treinador é desafiadora e exige adaptação. O impacto de Saúl Ñíguez e o desafio da adaptação. Entre os reforços contratados para essa temporada, Saúl Ñíguez chegou com status de jogador de alto nível, carregando no currículo passagens marcantes pelo Atlético de Madrid e títulos relevantes na Europa. No entanto, o início no Flamengo não tem sido como esperado. O Diário AS, importante jornal espanhol, destacou que sua estreia aconteceu justamente na derrota para o Atlético Mineiro no jogo de ida, o que já criou um cenário de pressão. Desde então, foram 3 partidas e uma eliminação dolorosa. Para o periódico, o espanhol ainda não conseguiu imprimir sua marca e precisa de tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, que tem ritmo, intensidade e características diferentes do europeu. Saúl foi acionado no segundo tempo do jogo de volta, substituindo Gonçalo Plata. Apesar de ter participado de alguns lances ofensivos, não conseguiu criar oportunidades claras que pudessem ampliar o placar. Nas penaltis, converteu com tranquilidade a sua cobrança, mas viu o adversário levar melhor. A torcida, sempre exigente, já demonstra impaciência. Porém, analistas lembram que jogadores estrangeiros, mesmo experientes, enfrentam um processo de transição natural, que envolve desde o entendimento tático até a adaptação a viagens longas, gramados variados e estilos de arbitragem distintos. Casos de sucesso como Arrascaeta e de Arrascaeta mostram que o tempo de maturação pode variar, mas que a paciência pode render frutos. Base rubro-negra, a força que nunca dorme. Enquanto o elenco principal enfrenta turbulências, as categorias de base seguem firmes em seu papel de revelar talentos para o futuro. O goleiro Fabrício Meredê, de apenas 14 anos, é a mais recente promessa a despertar atenção. Com defesas importantes em torneios nacionais e internacionais, Meredê já carrega um currículo vitorioso, incluindo o título do Campeonato Metropolitano Sub-14 e a conquista do tradicional torneio Manlio Selice. Na Itália, o Flamengo venceu o Milan na final, e o jovem arqueiro teve participação decisiva. O reconhecimento ultrapassou fronteiras. O Diário AS dedicou espaço ao jogador, destacando que em um clube famoso por produzir atacantes habilidosos, dessa vez a estrela é um goleiro. A Confederação Brasileira de Futebol acompanha de perto seu desenvolvimento, e a convocação para o Sul-Americano Sub-15 é vista como uma questão de tempo. A história de Meredê reforça um ponto. Independentemente de oscilações no time principal, o Flamengo mantém uma estrutura sólida na formação de atletas. É dessa base que saíram nomes como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e João Gomes, que hoje brilham no futebol europeu. Wallace Ian, maturidade em meio à pressão. Se para os mais experientes a derrota nos pênaltis foi frustrante, para os jovens ela pode ser marcante. Wallace Ian, de 2 anos, sentiu isso na pele ao perder uma das cobranças decisivas. O lance, inevitavelmente, gerou críticas, mas também abriu espaço para manifestações de apoio. O ex-atacante Tita, ídolo histórico do Flamengo e campeão mundial em 1981, relembrou um episódio semelhante. Em 1977, aos 19 anos, ele perdeu um pênalti numa decisão contra o Vasco. Em suas redes sociais, Tita contou como aquela experiência dolorosa serviu como aprendizado e incentivou o Wallace a seguir de cabeça erguida. Escreveu o ex-camisa 7. Isso faz parte do futebol. Tenho certeza de que você ainda dará muitas alegrias à nossa torcida. Wallace, por sua vez, mostrou personalidade ao não se esconder. Pediu desculpas nas redes sociais e garantiu que continuará treinando para estar preparado caso surja uma nova oportunidade. Disse ele em entrevista à Flamengo TV.
Eu treino pênalti todos os dias. Sei que há momentos em que se erra e outros em que se acerta. Se tiver outra decisão e eu estiver confiante, vou pedir para bater. Análise. O que falta ao Flamengo para reencontrar a estabilidade? A eliminação para o Atlético Mineiro evidenciou alguns problemas recorrentes no Flamengo. Do ponto de vista tático, a equipe ainda busca um padrão de jogo que combine posse de bola, agressividade ofensiva e segurança defensiva. A transição rápida, característica de times campeões recentes, tem sido irregular. Além disso, a gestão física do elenco é um desafio. O calendário apertado, com viagens longas e jogos decisivos, exige rotação, mas isso precisa ser feito sem perder a competitividade. Felipe Luiz, ainda em início de carreira como treinador, precisa encontrar o equilíbrio entre experiência e juventude no plantel. No aspecto emocional, a cobrança da torcida e da imprensa é intensa. Jogar no Flamengo é lidar com pressão constante. Por isso, a gestão do vestiário, a comunicação clara com os atletas e o apoio aos mais jovens são tão importantes quanto a tática. Perspectivas para a temporada. Apesar do revés na Copa do Brasil, o Flamengo segue vivo em outras frentes. No Campeonato Brasileiro, ainda tem tempo para buscar posições mais altas e na Libertadores, a equipe sonha com uma arrancada. A base sólida e o potencial de reforços como Saúl e Ings podem ser trunfos para a recuperação. O desafio é transformar potencial em resultados consistentes. Para isso, será necessário corrigir falhas, manter o foco e, principalmente, entender que cada jogo é decisivo. No Flamengo, vitórias e títulos não são apenas objetivos, são exigências históricas. A história mostra que o clube já passou por momentos de instabilidade e conseguiu se reerguer. Seja com a experiência dos veteranos, a energia de jovens promissores ou a força da torcida, o rubro-negro tem recursos para mudar o rumo da temporada. Mas como lembrou Joel Santana, no futebol não há espaço para vacilos. Cada decisão conta, e muito.